Pessoal, bom dia. Então, nossa aula hoje está a disciplina de liderança. O que a gente vai ver hoje? Ó? A gente vai ver continuar nas práticas, tá, de compliance no agronegócio. Hoje vai ser a lei anti-suborno que a gente vai ver, tá? Então, a lei ali anti-suborno, que é a norma ISO 37001, tá? Então, essa norma ali, a ISO, é a lei de anti-suborno. Então, a gente vai ver a diferença entre presente, brinde e suborno. O que significa cada um, o que pode, o que não pode. Tá? E aquele processo ali de due diligence, tá? Na contratação de terceiros, como é que funciona esse processo também. Prof, só uma perguntinha. Você lembra se a gente começou essa aula na semana passada? Os alunos escreveram alguma coisa no caderno? Você lembra? Será que alguém tem alguma coisa escrita com o início dessa aula? Só para eu... Não, ninguém escreveu nada, não tem nada marcado, né? Tá, então tá. Tá, pessoal, então voltando ali. Tá, um estudo de caso. Oi? Ah, tá, porque acho que eu tô lembrando que foi esse slide aqui da saca ali do valor, é por isso que eu tô lembrando. Tá, mas só começou, né? Uhum, tá bom. Tá, pessoal, o exemplo ali, um estudo de caso, então. Tá, o gerente da fazenda vai comprar 1 milhão em adubo, tá, em insumos, né? Então, tem dois fornecedores. Fornecedor A, ele vai cobrar R$ 100 a saca do adubo. E o fornecedor B, ele vai cobrar R$ 105 a saca, tá? Mas ele vai dar R$ 2 ali por fora para o gerente. Então, ele vai cobrar mais caro, mas ele vai dar essa comissão, né, de R$ 2 por saca pro gerente, direto na conta dele. Então, quem que vai pagar essa comissão ali no final, né? Da onde que vai sair esse dinheiro a mais que vai pagar por saca e ainda a comissão do gerente? Tá? De qual conta vocês acham que vai sair esse valor a mais ali? Na verdade, eu lembro que a gente foi até, acho, o próximo slide. Tá, mas vamos retomar ali, vamos relembrar também um pouquinho. E quem que vocês acham que vai pagar essa conta ali no final? Oi? Ah, tá, não escutei. É isso mesmo, pessoal. Quem que vai pagar é o dono, né? É o dono da propriedade. Que isso é uma fraude corporativa, tá? Isso é um crime também, né? O que aconteceu? O fornecedor ele aumentou o preço da safra para poder pagar o suborno ali do gerente, né? Então, o que essa norma, o que a ISO 37001 serve? Para que ela serve? Então, ela cria regras ali no sistema que vai dificultar, tá, essa corrupção. Ela não vai impedir, muitas vezes. Ela não é capaz de impedir 100%, mas ela vai dificultar. Tá? Então, através dessas regras que vão ser criadas ali dentro do sistema, que vai dificultar essa corrupção, tá? Mas eu acho que só começou, né? Eu acho que foi só até esse, na verdade. Que eu acho que a diretora foi conversar com eles bem na hora, não foi? Acho que foi a diretora, né? Isso. Então acho que foi até esse slide só.
Então, pessoal, esse selo ali, essa norma, tá? Na verdade, é um selo que a empresa tem, tá? É uma norma internacional. Então, esse selo, ele certifica que a empresa, ela tem um sistema anti-suborno. Tá? O que eu falei para vocês ali atrás, ela não vai garantir 100% que o suborno não vai acontecer dentro da empresa, tá? Mas ela vai, quer dizer que a empresa faz de tudo para prevenir. Então, tem as regras ali internas que ela faz de tudo para prevenir. Então, o que a empresa, o que exige essa norma ali? Para a empresa ter esse selo, o que exige da empresa, né? Exige uma política anti-suborno. Tá? Então, tem que ter as regras. O que é essa política anti-suborno? São as regras, tá? Dentro da empresa. Tem que ter um treinamento também dos funcionários em relação a essa norma, a essas regras. Essa avaliação de risco também, pessoal, é como se fosse um raio-x que a empresa faz ali para descobrir onde que pode ter suborno dentro da empresa. Tá? Qual é o setor que tem mais chance de ter o suborno? Tá? Então, é isso aí que é a avaliação de risco, que a empresa faz para tentar descobrir onde tem mais chances de ter o suborno dentro da empresa. Essa investigação de parceiros. Tá? O que quer dizer isso? Ele quer dizer que a empresa ela faz uma investigação das empresas que querem fazer negócio com eles, tá? Então, vem lá uma empresa, eles vão comprar algum insumo, então eles fazem essa investigação da empresa, tá? Para ver o histórico dela, para ver se ela não tem histórico de suborno, se não tem nenhuma reclamação. Tá? Então, a empresa que tem esse selo ali do ISO 37001 precisa fazer, tem que ter essas exigências, né? A política anti-suborno, que são as leis dentro da empresa, as regras ali em relação à lei anti-suborno, né? Treinamento dos funcionários, avaliação de risco, que vai servir para ver onde lá dentro da empresa, onde que tem, qual é a área ali, qual o setor que tem mais chance de ter suborno. E a investigação de parceiros, tá? A empresa que quer fazer negócio ali com a empresa, eles fazem uma investigação para ver se não tem nenhuma reclamação, né? Se não tem nenhum processo. E o que serve esse selo para a empresa? O que significa esse selo? Né? Uma empresa que tem esse selo, o que significa? Tá, isso vai facilitar ali para fazer a exportação para a Europa e para os Estados Unidos. Tá? Então, uma empresa aqui no Brasil que tem esse selo facilita na hora da exportação. Tá. Não? Então, aqui, pessoal, a diferença, né, do brinde, do presente e do suborno. O que pode? Né? Cada empresa ali vai ter a sua regra em relação a isso. Né? O que pode, o que não pode, o que o funcionário pode receber. Tá? Mas, geralmente, o brinde, o que é o brinde? É um presente, entre aspas, né, de valor baixo. Tá? Como se fosse uma lembrancinha ali, né? Então, tem o logotipo da empresa que está fazendo a doação. Tá? Então, o exemplo de brinde, o que pode? Tá? Que geralmente é permitido, né? Boné, caneta, calendário, tudo que tem ali o logotipo da outra empresa, é como se fosse uma propaganda da outra empresa. Então, esse tipo de brinde é permitido, tá? Dentro das empresas. Então, boné, caneta, calendário.
O presente em si já tem um valor médio, né? É como se fosse ali o exemplo, uma garrafa de vinho, uma cesta de Natal, tá? Então também vai depender da empresa se pode ou não. E o suborno geralmente é um valor alto, tá? Que ninguém sabe que aquele funcionário está recebendo, geralmente, né? Recebe na conta dele, sem ninguém saber. Tá? Geralmente ali, ó, o pessoal em dinheiro, celular, viagens, tá? Então, isso é considerado crime, o suborno. Conseguiram entender ali, pessoal? Então, a diferença de brinde, presente e suborno? O brinde geralmente é permitido nas empresas, tá? O presente vai depender da empresa, ali, do valor, né, que a empresa vai decidir, vai determinar se pode ou não pode. E o suborno geralmente é crime, tá? Que envolve coisas mais caras, né? Como dinheiro, iPhone, celulares, viagens. Tá. Então, pessoal, diligência prévia aqui que eu falei, né? A due diligence. Então, antes de você contratar uma empresa, você tem que ver o histórico dela, né? Que você vai trabalhar com aquela empresa, você tem que conhecer o histórico dela. Tá? É como se você estivesse investigando o CPF da pessoa, o CNPJ da empresa. Tá? O que você vai ver ali nessa pesquisa? Tá? Você vai ver se ele está na lista suja, tá? Se ele tem algum problema, se ele tem processos por corrupção, tá? Aparente de algum político que às vezes a empresa não contrata, né? Em relação à política. Tá? Então, é isso que significa essa diligência prévia. Vai fazer ali, vai ver o histórico da empresa que você vai contratar para prestar o serviço. Ali está escrito responsabilidade solidária. O que quer dizer isso? Tá? Se a empresa parceira ali que você está contratando tiver com o nome sujo, tiver algum problema, né, processual, vai acabar respingando na tua empresa também. Então, por isso que muitas empresas, né, evitam contratar empresas que estão com o nome sujo, tá? Que tem processos, então isso pode respingar na empresa também. Tá. Aqui, pessoal, tá um exemplo, né? Tem um caminhão de soja, ele está parado lá na barreira fiscal. Tá? Ele está com um problema, ele está com um erro na nota fiscal, tá? Então, o sistema, ele vai demorar 48 horas para corrigir esse problema na nota. Tá? Mas aí o fiscal foi lá e pediu uma taxa de urgência, então, para liberar o caminhão, né? Ele pediu R$ 200 para ele liberar aquele caminhão, liberar aquela nota na hora. Tá? Então, o que está acontecendo ali? É o pagamento de facilitação. Tá? Isso eles chamam de pagamento de facilitação. Tá? E o fiscal está cobrando para fazer a obrigação dele, que ele já é pago para isso, né? Ele já tem o salário dele, então ele está cobrando para fazer uma coisa por fora, uma coisa ilegal. Então, isso chama pagamento de facilitação. Vocês acham que isso é suborno? Isso está certo ou está errado? É suborno ou não? Tá, ó. Tem o caso ali, o caminhão ele está parado com o erro da nota. Tá, eu fiz, e demora 48 horas para arrumar a nota, para ele poder ser liberado ali, né?
E o fiscal pede R$ 200 para ele para poder liberar ele, para poder arrumar a nota e poder liberar ele. Vocês acham que isso é suborno? Sim, né? Então, pessoal, isso é chamado de pagamento de facilitação, tá? Quando um funcionário que é pago para fazer o serviço dele, tá, cobra por fora, né? Para poder facilitar, para poder dar uma certa agilidade ali no processo, né? Então, isso se chama pagamento de facilitação e é um suborno. Então, aqui, pessoal, pela lei brasileira e pela ISO 37001, pagamento de facilitação é proibido, ele é um suborno, né? Então, o que pode ser feito ali numa situação dessa, se acontecer, né? Qual que é a conduta correta? Tem que esperar as 48 horas, né? Porque realmente tem um erro na nota, denunciar na ouvidoria da empresa, tá? Do órgão responsável, e acionar o jurídico, tá? Então, nunca se deve pagar esse tipo de suborno, né? Para um funcionário que ele já é pago pelo serviço dele e ainda está cobrando por fora. Então, o certo é você esperar e fazer a denúncia desse funcionário. Então, aqui, pessoal, os sinais de alerta, né? Que pode ter alguma coisa de errado ali, né? Então, quando o fornecedor ele pede pagamento em dinheiro vivo, tá? Ele pede pagamento em conta no exterior ou em nome de outra pessoa. Tá? Quando ele se recusa a assinar a cláusula anticorrupção no contrato, tá? Do serviço, né? No contrato de serviço. Ele tem amigos influentes para resolver problemas rápido demais. Então, tudo isso, assim, tem que ficar de olho, né? Que ali pode ter alguma coisa relacionada à corrupção. Aqui, pessoal, ali esse item, né, se recusa a assinar a cláusula anticorrupção no contrato. Então, acho que esse é o mais importante, tá? Porque quem não deve, né, não teme. Então, se ali o fornecedor, ele se recusa a assinar essa cláusula da empresa, né, tem grandes chances de ter alguma coisa de errado. Como que funciona, pessoal, então, essa certificação, né, dessa norma ali do ISO na empresa pequena, lá no campo? Tá? Então, a empresa pequena, ela não tem a necessidade, não precisa certificar a empresa pequena. Tá? Mas tem que usar as boas práticas, então. Tá? O que engloba ali as boas práticas, né? Proibir pagamentos sem nota fiscal. Tá? Toda venda ali tem que ter, todo pagamento, toda venda tem que ter a nota fiscal. Rotacionar os compradores. Tá? Sem fazer uma rotação ali, fazer um rodízio de compradores. Tá? Porque se tiver alguma coisa errada, algum problema, não vai voltar a acontecer, né? Então, tem que fazer esse rodízio de compradores. E exigir 3 cotações, pelo menos ali para qualquer compra acima de R$ 5.000. Então, a compra é maior, com valor maior, pedir para o comprador fazer 3 cotações, tá? Para escolher sempre a menor. Então, a empresa pequena não é obrigado ali ter essa certificação da norma, tá? Mas tem que estar dentro desses critérios ali, em relação à nota fiscal, rotacionar os compradores, né? Não delegar apenas para um funcionário ali fazer a compra.
e exigir as cotações mínimas ali acima de R$ 5.000, que já é um valor elevado, né? Tá, pessoal, depois eu vou passar a atividade. Primeiro eu vou passar o vídeo, tá? Vai falar um pouquinho ali sobre essa norma, a ISO 37001. Tá, pessoal, ali um pouquinho, né, sobre a história da ISO 37001. Tá, um pouquinho da história, né? Então, o que a gente viu na aula hoje? Então, a ISO 37001, que é um padrão mundial, tá? É internacional, ali, a lei anti-suborno. Ali, o que é o suborno, né? É um presente de valor caro. Dinheiro, viagens, favor, emprego também. Tá? O brinde. Geralmente é barato, que tem a logotipo ali da empresa, como se fosse uma propaganda, tá? O presente vai depender de cada empresa, né? Cada empresa ali vai determinar se pode ou não pode, que já é de um valor mediano, tá? Não é tão barato quanto o brinde e não é tão caro quanto o suborno, né? Então cada empresa vai decidir se pode ou não pode. Tá? E ali a investigação, né? Antes de contratar, a investigação das empresas, dos parceiros. Tá? Então tem que fazer essa investigação prévia também para ver se não tem nada sujo, né? Se o nome não está sujo, se não tem nenhum processo de corrupção. Tá? Eu não vou, pessoal, eu não vou fazer a atividade agora, vou deixar para fazer mais no final da aula. Tá? Que senão vira muita bagunça. Vou começar outra aula agora. Agora a gente vai ver o canal de denúncias, como é que funciona. Tá? O canal de denúncias da empresa ali. Então, o que a gente vai ver nessa aula, né? A gente vai ver a função desse canal de denúncias, né? Para que serve o canal de denúncias? Tá? A gente vai ver a diferença de denúncia, que geralmente é grave, de uma reclamação. Tá? Qual que é a diferença de uma denúncia para uma reclamação? E como que deve ser esse canal de denúncia também, né? Ali o anonimato, não saber o nome da pessoa, tá? Para não ter alguma retaliação depois. Aqui, pessoal, um estudo de caso, tá? A Maria viu o gerente desviando o diesel da fazenda para o carro pessoal dele. Então, ele estava roubando, né, o diesel da fazenda. Tá? Ela quer contar, ela quer fazer uma denúncia, mas ela tem medo, tá? De que alguém que saibam que foi ela que denunciou e que ela acabe sendo demitida. Então, se a fazenda ali, se a propriedade não tiver um canal seguro para Maria fazer a denúncia, o que ela vai fazer? Né? Provavelmente ela vai ficar quieta, porque ela vai ficar com medo de perder o emprego dela. Então, qual que seria a medida correta ali para uma empresa, né? Nesse caso? Não escutei, prof.
Não, tá baixo, eu não consegui ouvir. Isso. É um roubo, né? Mas ela tem medo de fazer a denúncia e acabar sobrando para ela ali no final, né? Sofrer alguma retaliação. Então, o que que nesse caso, qual que é a medida certa, né? O que que a empresa pode disponibilizar ali? Né? Ali o canal da denúncia, um canal seguro para o funcionário poder fazer a reclamação não, a denúncia, né? Que a gente vai ver a diferença de reclamação e denúncia. Então, o que que falta é um canal seguro, onde ela vai ter o anonimato dela preservado, ela não precisa se identificar para fazer a denúncia. Tá? Então, ela vai conseguir fazer a denúncia sem expor a identidade dela. Então, ali, pessoal, uma estatística, né, um dado: 40% das fraudes em empresas são descobertas por denúncia de funcionários. Tá? Então, a maioria dos casos são os funcionários mesmo que denunciam, né, as coisas erradas lá dentro, corrupção, roubo. Tá? Então, 40% são descobertas por denúncia de funcionários. Pode passar, prof? Pode? Tá. Então, pessoal, o que é um canal de denúncias numa empresa? Como é que pode ser feito esse canal? Tá? Através do 0800, né? Através de uma ligação, através do site também que é possível fazer a denúncia, o WhatsApp. Tá? Todos esses canais são seguros. Tá? Que não expõe ali a identidade da pessoa que está fazendo a denúncia. Então, para que serve? Serve para relatar fraudes, roubos, o assédio dentro da empresa, né? Tanto moral quanto sexual, discriminação, preconceito, quando tem violação de leis também, tá? Tanto ambiental quanto trabalhista. Tá? Então, o canal de denúncia serve para isso. Tá? Para denúncia de fraudes, roubos, assédio, discriminação e preconceito e a violação de leis. Tá? Tudo isso pode ser denunciado ali no 0800, sites, WhatsApp. Aqui é a diferença do que é uma fofoca, né? Uma reclamação e o que é uma denúncia. Tá? A denúncia geralmente é grave, né? Então, a fofoca é mais a opinião pessoal da pessoa, tá? Não tem prova, tem a intenção de prejudicar alguém, tá? Ali um exemplo: acho que o João é chato. Isso não é uma denúncia, né? Isso é uma opinião pessoal de alguém. Então, isso não vai levar adiante a reclamação. A denúncia já é mais grave, é um fato, geralmente tem provas, tá? Vai afetar a empresa de alguma maneira. Tá, pessoal? Então, a fofoca está ligada ali à opinião pessoal de alguém, o que ela acha, né? Então, não tem prova, e a denúncia já é algo mais sério, né? Que geralmente tem prova e que a empresa vai continuar a investigação. Então, o canal de denúncias, ele vai receber a denúncia, ele vai analisar. Se for alguma fofoca, uma coisa sem importância, vai ser descartado na hora já. Tá? E se ele achar que é alguma coisa mais séria, aí vai para análise, vai para investigação. Então, é feita essa triagem ali no começo, tá? Onde eles vão ver o que é uma denúncia grave de uma fofoca, de uma reclamação. Tá? Então, dependendo ali da importância, já é descartado a informação na hora. Então, o que esse canal de denúncia deve garantir para o funcionário, tá? Como é que deve funcionar esse canal de denúncia? Ele deve preservar o anonimato da pessoa que está fazendo a denúncia.
Então, eles não devem se interessar por quem está fazendo a denúncia, e sim pelo quê, qual é o motivo, né? Qual é o assunto. Então, eles têm que preservar o anonimato da pessoa que está fazendo a denúncia, a confidencialidade, tá? Quem que vai ter acesso àquela denúncia a hora que chega lá na empresa, né? A denúncia, quem que tem acesso? É o comitê de ética. Tá? Então, apenas o comitê de ética vai ter acesso à denúncia. E também a não retaliação. O que que é isso? É o funcionário, caso vaze, né, quem que fez a denúncia, o funcionário não seja punido. Então, não tenha punição. Tá, pessoal? Então, são essas três... É o anonimato, né, da pessoa que faz, a confidencialidade, que apenas o comitê de ética tem acesso à denúncia, e não pode ter retaliação, tá? O funcionário ele não pode ser punido. São as três regras principais ali para o canal funcionar, o canal da denúncia. Uhum. Aqui, pessoal, é um relato, né, de um problema pessoal, tá? Que a pessoa tem dentro da empresa com outra pessoa, né? Então ele vai tentar prejudicar essa pessoa fazendo uma denúncia falsa, tá? Então ali o Pedro não gosta do seu colega Lucas. Ele usa o canal de denúncias para inventar que o Lucas está roubando, só para tentar demiti-lo. Né? Então, o que que vai acontecer ali depois com essa denúncia, né? Não vai ter a demissão na hora, isso vai para o comitê de ética, tá? Eles vão analisar a situação, tá? Então, vai ter ali, ó, uma investigação, é obrigatório ter uma investigação. Então, se não tiver provas, né, o processo vai ser arquivado. Então, eles fazem a investigação em cima daquela denúncia, né, que fazer a denúncia qualquer pessoa pode fazer, para tentar prejudicar alguém. Então, eles fazem ali a investigação. Se não tiver provas sobre aquilo, o processo é arquivado, né? E a pessoa que fez a denúncia também pode ser punida. Tá? Porque acabou mentindo, né? Para prejudicar outra pessoa. Então, não é só ir lá no canal de denúncias fazer a denúncia. Então, tem toda uma investigação por trás disso também. Uhum. Tá, pessoal, então a pessoa lá vai fazer a denúncia. Como que ela deve fazer? Como que deve ser o relato dela, tá? Para ajudar na investigação. Então, como que deve ser? Tem os 5 Ws, tá? Essa técnica ali dos 5 Ws. Tá? Falando no português, tá? O primeiro ali é o quem, então, que é o nome da pessoa que está envolvida. Depois vem o que é a descrição do fato. O que aconteceu? Quando? A data e o horário. Onde que aconteceu? Qual foi o local que aconteceu o fato? E o porquê. Tá? O porquê da denúncia ali, por que a fraude é feita, se tem provas, tá? Então, segue a linha, a denúncia, para fazer uma boa denúncia, tem que seguir a linha dos 5 Ws, tá? Quem, o que, quando, onde e porquê. Tá? Os 5 Ws é referente às palavras em inglês ali, tá? Mas traduzindo fica quem, o que, quando, onde e porquê. A pessoa ali tem um exemplo de uma denúncia ruim, que não deve ser feita. O gerente é ladrão. Tá? Então, o certo é você especificar quem é o gerente, o que ele desviou, tá? A data que aconteceu o fato. Então, o gerente João desviou 50 litros de diesel no dia 10/5 às 18 horas no posto interno.
tá? Então, quanto mais detalhes tiver a denúncia, melhor, tá? Para ser apurada depois. Uhum. Aqui, pessoal, então como que funciona, né? Qual que é o passo a passo da denúncia ali? Né? A pessoa vai lá, faz a denúncia. Então, geralmente, uma empresa terceira, ela recebe essa denúncia, tá? Para ela ser imparcial àquele problema lá da empresa. Então, geralmente é uma empresa terceira, é outra empresa que vai receber a denúncia. Tá? Daí é feita a triagem, logo depois é feita a triagem da denúncia. Tá? Que eles vão ver se é uma denúncia ou uma reclamação, uma fofoca, né? Eles vão ver a importância dessa denúncia. Então, se for uma reclamação, se for uma fofoca, já é descartada, tá? Só se for uma denúncia grave, com os fatos, uma denúncia bem fundamentada, que vai seguir para frente, né? Vai seguir para a investigação. Então, o que que acontece depois na investigação? É feita uma coleta de provas. Eles vão ver se essa denúncia tem provas, tá? Através de câmeras, e-mails, testemunhas também. Aí depois vai para a decisão, tá? Onde o comitê de ética ele vai definir se vai ter punição, se a denúncia é fundamentada, né? Se tem alguma prova. Tá? Geralmente esse comitê de ética é da própria empresa, daí essa denúncia já chegou na empresa, tá? Foi para o comitê de ética. Então a denúncia ali, esse comitê de ética fica dentro da própria empresa. E lá no final, tá? Se for possível, o denunciante ele vai ter uma resposta. Tá? Vai depender da empresa também, né? Se ela vai dar esse fechamento ali pro denunciante, tá? A resposta para a denúncia dele. Então tem esses 5 passos da denúncia, né? O recebimento da denúncia por uma empresa, geralmente uma empresa terceira, tá? Que ela é imparcial. Depois vai para a triagem, é iniciada a investigação, vai ter a decisão pelo comitê de ética e depois o fechamento do caso. Tá? Se for possível, o denunciante ficar sabendo também o que aconteceu, né? Tá, agora a gente vai fazer então essa atividade rapidinho, tá? Para fechar a aula. Aquela outra a gente não vai fazer da outra aula, que daí ela é mais demorada. Ó, vocês são o comitê de ética, tá? Da empresa. Vocês receberam 3 denúncias ali, 3 relatos. Vocês vão classificar se vocês vão investigar a denúncia ou vão descartar para o RH, né? Que vai mais para o lado da fofoca ali, da reclamação. Então, o primeiro, o café da Copa está horrível e frio todo dia, né? O que vocês vão fazer com essa denúncia ali? Segundo, vi o coordenador de vendas combinando o preço com o concorrente no restaurante ontem. Tenho a foto deles juntos. Terceiro, a fulana do RH se veste muito mal e é antipática. Tá, pessoal? Então, só classificar ali, né? O que vocês fariam se vocês recebessem essas denúncias ali? Se vocês continuariam a investigação ou se vocês descartariam, tá? E ali o que? Descartar para o RH, tá? Tem essa opção ali, né? Lá para o RH da empresa, para tentar resolver. Então, o que vocês descartariam totalmente? O que vocês iniciariam uma investigação ou que vocês mandariam para o RH para tomar alguma providência, tá?
Então tá, pessoal, até depois, tá? Até a nossa próxima aula.